Por que você parou de fazer algo que você gosta? Eu vivo me perguntando isso quase que todos os dias. Há um ano eu criei esse canal aqui com uma ideia bem clara para mim, que era fazer vídeos do que viesse na minha cabeça. Numa tentativa de tentar colocar em prática um pouco do que passava-se na minha cabeça, eu criei meio que esse espaço justamente para isso. Um lugar onde eu pudesse fazer o que eu quisesse. Bom, e foi assim que tudo começou. Ou melhor dizendo, recomeçou. Quando eu criei esse canal, na verdade ele nem foi o primeiro. Por isso da palavra recomeçar. O primeiro vídeo que eu postei aqui justamente era um resumo de tudo que eu fiz no YouTube. Talvez para recapitular para mim mesmo tudo que eu fiz até aquele ponto. E entender que seria a partir daqui que eu continuaria. Quando eu postei esse primeiro vídeo eu fiquei extremamente feliz. E eu lembro que eu tive muitas ideias do que fazer. Daí eu fiz outro vídeo seguindo esse mesmo formato, só que falando sobre outro tema. E de novo as pessoas gostaram muito e o vídeo foi super bem. Foi muito boa a sensação de olhar os comentários e ver as pessoas conversando sobre. Daí então é só continuar, né? Era o que eu pensava. Depois que eu fiz esses dois vídeos, todo mundo curtiu e disse que ficou muito parecido com esses estilos de canal de opinião, sabe? Tipo o Goulart ou o Mesmo Digo. E esse foi um dos problemas, porque eu coloquei na minha cabeça que esse seria o meu tipo de conteúdo e eu tinha que seguir ele. Desde que eu criei meu primeiro canal no YouTube, eu ouvi as pessoas dizerem que para você crescer aqui, você precisava ter um nicho extremamente definido. E pra mim, isso sempre foi um problema. Porque eu não sou uma pessoa que tem um gosto só. Eu gosto de várias coisas, eu tenho múltiplas jaquetas, eu tenho múltiplos estilos de coisas. Nada aqui combina, nada é muito sintonizado, entende? E me definir em uma coisa só seria uma coisa muito complicada pra mim. E desde então, esse foi um grande bloqueio criativo que eu tive para produzir aqui para o YouTube. E desde então, todas as minhas tentativas de manter uma frequência de postagem, eu sempre acabava em um bloqueio criativo justamente porque eu tentava me enquadrar em um padrão específico do qual eu não era. Óbvio que o que eu sou é um padrão, mas não é exatamente o padrão que eu achava que tinha que ser. Para vocês terem noção, a última ideia de vídeo que eu tive para esse canal era um vídeo falando sobre a vida. Como é que alguém de 18 anos vai conseguir resumir a vida? E isso só me rendeu duas coisas: ansiedade e crise existencial. Eu fiquei tão preso nessa ideia de formato que eu acabei esquecendo o real motivo que eu criei esse canal, que foi justamente para não me limitar a nenhum formato específico. Quero fazer um pouco de tudo que viesse na minha mente. 2 anos se passaram e eu fui de um recém-formado no ensino médio que só passava os dias jogando LOL no quarto, para alguém que hoje trabalha com o que sempre gostou e se sustenta com isso. Desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente com edição, sempre me vinha na cabeça a pergunta: e quando eu vou fazer para mim mesmo? E daí eu meio que dei esse pontapé inicial no meu Instagram. Eu comecei a produzir alguns vídeos para mim lá e isso até me manteve feliz por um tempo. Porém, chegou um momento na minha vida onde eu tive que tomar uma decisão muito difícil para mim, que era entre ficar no meu trabalho fixo ou sair dele e focar apenas em mim e tentar viver do que eu sempre sonhei. Era isso ou ficar para sempre com essa pergunta na cabeça. E eu acabei decidindo focar em mim mesmo. E desde então eu vinha pensando em como voltar com esse canal, pensando no que realmente me motivou a criar ele. Então meio que para me manter no jogo, eu criei uma lista de regras que vão me ajudar a não desistir agora do foco. E se isso fizer sentido para você, você adapta. E a primeira regra foi não me limitar a artifícios técnicos. Por trabalhar com vídeo e conhecer minimamente de equipamentos técnicos e regras de gravação, eu às vezes tendo a me limitar muito a esses artifícios. Hoje eu tô gravando com câmera, mas muitas vezes eu não tenho acesso a ela. E pelas limitações de profundidade da câmera, eu fico um pouco preconceituoso de gravar com ela. Mas justamente essa regra serve para eu não me limitar a esse artifício e sim focar no propósito do que eu quero passar. Não importa se não ficou perfeito, o que vale é a mensagem. Segundo, não desistir da ideia só porque eu achei uma merda. Eu já cansei de ver, muitas vezes que eu tive uma ideia muito massa de vídeo e eu acabei desistindo dela porque logo quando surge a ideia é um negócio muito incrível. Poxa, olha que ideia legal, vou gravar ela, vou fazer ela urgentemente. Mas quando entra na hora de escrever o roteiro, normalmente eu começo a ter alguns bloqueios criativos e começo a criar ideias muito mirabolantes de fazer coisas que na hora eu não consigo fazer. Então vai virando meio que uma bola de neve. Eu desisto de fazer algumas coisas, eu me desmotivo, eu desanimo e eu desisto da ideia. E essa regra serve justamente para isso. Por mais que eu não tenha gostado do resultado final, eu vou fazer o vídeo, vou gravar, vou editar e vou postar, porque é uma questão de prática e eu só vou conseguir melhorar se eu continuar fazendo. E a terceira regra é fazer vídeos que eu gostaria de assistir. Eu já cansei de me pegar pensando em fazer vídeos que as pessoas gostariam de assistir.
sendo que no fim das contas o que importa é o que eu gostaria de assistir. Você tem que fazer vídeos para você e não para as outras pessoas, porque só assim você vai atrair pessoas que realmente gostam das coisas que você gosta e da forma que você gosta. É assim que você vai criar conexão com as pessoas, até porque não existe ninguém único, todo mundo é parecido em alguma coisa. Depois de 1 ano e meio trabalhando com audiovisual no geral, conhecendo pessoas da área e me tornando alguém que sempre admirei, eu percebi que sempre contei as histórias de outras pessoas, mas dessa vez eu queria fazer diferente. Agora é a minha vez de contar a minha própria história.